Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 5 de março, sábado, e o evangelho para hoje é Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o texto de hoje nos apresenta a conversão de Levi. Ele estava sentado na coletoria de impostos, diz o texto. Ele era cobrador de impostos. O cobrador de impostos não era uma pessoa bem vista, porque cobrava dos judeus para entregar aos romanos, certo? Era tido como alguém que trabalhava contra o povo, não é? E também porque o cobrador de impostos, às vezes, cobrava a mais e ficava com uma parcela. Pois bem, era um chamado pecador público, não é? Jesus o viu, o amou com o olhar e o chamou, disse: segue-me. E não precisou mais do que isto. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Vejam vocês a disponibilidade de Levi. Levantou-se imediatamente e o seguiu, sem perguntar nada, sem se perguntar nada, ele o seguiu. Com grande amor, seguiu a Jesus. E diz o texto que ele fez um grande banquete para Jesus. Ele queria festejar naquele momento, porque encontrar Jesus não é qualquer coisa. Encontrar o Mestre, encontrar a salvação, encontrar a fonte da alegria, da beleza, da virtude, a fonte do amor, a fonte do perdão, a fonte das virtudes. Mas não é qualquer coisa encontrar Jesus. Encontrar Jesus é algo muito belo. Veja que todas as pessoas, quando encontraram Jesus, se alegraram muito e fizeram festa dentro do coração. Menos os fariseus, os doutores da lei. Mas o povo, quando encontrava Jesus, fazia festa dentro de si. Veja o caso, por exemplo, de Zaqueu, que recebeu Jesus em casa, e tantos outros, não é? Então, encontrar Jesus não é encontrar qualquer um, é encontrar a Deus. É encontrar o sentido para a vida. E este homem estava muito satisfeito. Ele preparou um banquete. Agora, vejam vocês que a mesa, comer juntos à mesa, não era algo para qualquer um, como não é hoje também. Você não chama para a sua mesa, para a sua cozinha, qualquer pessoa. Tem que ser alguém que você goste, não é? Quando chega alguém pedindo comida na porta, muitas vezes nós entregamos a comida e aquela pessoa vai embora. Normalmente não chamamos para a mesa, porque a cozinha é um lugar muito reservado. E naquela época em que se comia, era um costume se comer praticamente deitado, não é? Com almofadas assim, então precisava muita intimidade, e não tínhamos talheres que temos hoje, não é? Que as pessoas colocavam a mão no lugar da comida, então tinha que haver muita intimidade, muita amizade, não é? E ali acontece que durante aquela refeição, alguns mestres da lei começavam a murmurar. O que é murmurar? Murmurar é falar baixinho, não é? Em grego, esta palavra é traduzida como um som onomatopeico, não é? É como se fosse um som de um pombo, um grunhido baixinho, não é? Então, alguém que não tem coragem de dizer abertamente alguma coisa, que fica cochichando. E notem que eles tentaram envenenar os discípulos de Jesus contra o próprio Mestre. Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos? Por que o Mestre de vocês faz isto? Por que vocês o acompanham? É uma coisa interessante olhar como estes fariseus, eles não estão
satisfeitos. Eles parecem gente convertida, que foi tocada pela palavra e vive uma vida feliz, mas no fundo são pessoas muito frustradas e tristes, não é? Com algumas exceções, tem fariseus muito bons, mas eles aqui têm inveja. Tem inveja de Levi, que foi chamado da coletoria, foi tirado do ambiente do seu pecado, foi tirado das moedas que ele contava, porque ele agora tem um outro chamado. Ele será discípulo. Comer e beber com alguém significa construir com esta pessoa relação de amizade, de afeto, de respeito, de diálogo. E os fariseus não imaginam que Jesus construa este tipo de relacionamento com os pecadores. Jesus responde dizendo: não são os sabios que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos. Interessante que São Máximo Confessor escreveu uma obra chamada Jesus, Médico dos Médicos, não é? Falando sobre Jesus como aquele que veio curar a humanidade e que veio realizar no mundo 5 cirurgias, não é? No homem, no ser humano. Pois bem, depois olhemos o seguinte: esses fariseus que estão tristes, infelizes, não querem aceitar que outros estejam alegres, estejam felizes, que outros tenham encontrado o sentido verdadeiro da vida. E por isso criticam a Jesus. Não é que uma pessoa, porque viveu um pecado, ela não tenha mais remédio. Não é que uma pessoa, porque viveu um pecado, ela deve ser jogada no cesto do lixo. Jesus é realmente muito, digamos assim, muito encantador, não é? O modo como Jesus recupera os pecadores do seu mundo de pecado, não é? Muito belo. Então Jesus se relaciona com essas pessoas não para aplaudi-las, mas para trazê-las do mundo do pecado para o mundo da graça. Que possamos hoje pensar em quantas pessoas nós conhecemos que estão vivendo uma vida desastrosa, longe de Deus, e se destruindo sua família, destruindo os outros. E como nós poderíamos fazer como Jesus, chamar essas pessoas para a graça, para o amor, para a vida nova. E às vezes, ao invés de chamá-las para o amor e para a graça, nós simplesmente condenamos e nos afastamos. Que o Senhor nos dê hoje força e coragem para, como Jesus, ir até os doentes e chamar também aqueles que não são justos para a conversão e para a vida nova. Desejando a todos um ótimo final de semana, rogo a Deus que nos abençoe e que nos dê esse discernimento, de nos alegrar quando alguém se converte, de não ficar triste porque alguém se converteu. Fulano se converteu. Não fiquemos tristes porque alguém se converteu. Fiquemos tristes quando alguém não quiser aceitar a graça da conversão. Que isso nos entristeça, mas não a conversão de alguém. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um ótimo dia, paz e bem para você e para toda a sua família.